Bom dia, bom dia. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um devocional, onde nós vamos transmitir a palavra. Eu creio que vai tocar e falar profundamente ao teu coração. Eu quero declarar que algemas serão quebradas, um novo entendimento, vinhos novos em odres novos. Eu quero declarar uma estação gloriosa de paz e alegria sobre a tua vida. Amém? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, que nós vamos orar. Pai, eu quero te render graças por cada família aqui representada, cada homem, cada mulher. Eu quero declarar o glorioso sangue de Jesus sobre cada mente e cada coração. Eu quero declarar que todo filho e toda filha agora, que possa estar vivendo tempos difíceis e tempos de opressão, sejam livres na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar pessoas enfermas, doentes, sendo curadas pelo poderoso sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus e por isso já te agradeço. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus. Quero convidar você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso será de suma importância para a transmissão dessa mensagem. Amém? Eu gostaria que você pudesse, primeiro, abrir seu caderninho e a sua Bíblia, pegar a sua caneta, e nós vamos falar algo grandioso e poderoso para você hoje. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, ou 2 Reis, capítulo 6, versículos dos 15 ao 17. Amém? Diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Queridos, eu quero fazer uma declaração sobre a tua vida. Deus nunca perdeu batalha e jamais perderá. Então não vai ser a sua que você vai entrar em perda. Porque se você está em Cristo, se você é um filho de Deus, todas as promessas de Deus são para você. Deus tem um galardão, tem algo grandioso para fazer em você através de você. Sabe por quê? Porque dentro de você é um propósito eterno. E nada no nosso processo de vida é desperdiçado. Nada, nenhuma das nossas experiências, nada no que vivemos, tudo isso Deus usa para o louvor da sua própria glória, na nossa transformação, no nosso tempo de amadurecimento. Amém? Então, Deus é vitorioso há milhares e milhares de anos. Deus venceu, triunfou através de Jesus para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Então, algo tão poderoso que Jesus executou na cruz para que você fosse abundante em todas as áreas. Talvez hoje você esteja passando por um processo de vale e não de montanhas, mas isso não anula o poder grandioso que está em Cristo Jesus. Então, deixa eu te dizer algo. Deus é tão poderoso que não há batalha perdida em Jesus. Não há batalha perdida em Deus. Então, mesmo quando você acha que você está andando para trás, você está andando para frente. E eu posso lhe lembrar dois personagens que parecia que estavam andando para trás, mas estavam cada vez mais próximos do seu propósito. Talvez hoje você esteja enfrentando dias que a promessa já faz anos que foi feita. E você pergunta, Deus, quando o Senhor fará? Eu anotei um versículo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu anotei e deixei registrado por aqui, a fim de que eu trouxesse sempre à memória esse versículo. A promessa não está atrasada. Nós é que não estamos prontos ainda para receber. Então, todo esse processo que você está vivendo hoje é Deus te amadurecendo para que você possa viver o melhor tempo da sua vida. Mas deixa eu também te falar. Mesmo quando parece que tudo está perdido, mesmo quando parece que está tudo naufragando, Deus continua sobre o controle. Aleluia! Então, quando eu falo sobre José do Egito,
ele jamais poderia ser governador do Egito sem antes passar por todo o processo que ele passou. E parecia que cada vez mais ele estava mais distante de que algo acontecesse. Mas Deus tem uma chave poderosa em sua mão, que ele abre qualquer porta no tempo necessário. Não há poço profundo que a mão do Senhor não possa alcançar. Primeiro José foi lançado a um poço e depois ele foi vendido como escravo, foi comprado por Potifar. Depois tramaram contra ele na casa de Potifar. Ele foi levado ao calabouço, foi preso nas masmorras do faraó no Egito. E quando parecia que tudo estava indo de mal a pior, Deus estava direcionando ele para o seu propósito. Então, parece que o mar está revolto, ou parece que nós vamos naufragar, mas Jesus sempre estará no nosso barco. O barco pode até quase virar, mas nunca vira se você é um filho de Deus, é um filhinho de papai. O espírito dele está em você e ele é responsável por você. Mas ele precisa nos amadurecer. Como eu disse, José não poderia governar com túnicas coloridas. Filho querido de Jacó, o filhinho número 1 de Jacó, filho da sua amada. Ele precisava amadurecer. Então, todo o processo foi necessário para ele acessar o lugar onde ele acessou. Se nós olharmos para o rei Davi, Davi era a pessoa mais improvável do mundo. Era um pastor de ovelhas. Mas Deus, desde o início, tinha algo com Davi por causa da natureza do seu coração. Mas ele não poderia governar aos 17 anos porque ele era menino. E Deus precisava equipar. E Deus equipou precisamente Davi para a estação que Davi ia viver. Nós falamos que Jesus é filho de Davi. Que grande homem foi esse? O homem segundo o coração de Deus. Então, para ele poder sentar, ou ele governar, ou ele tomar conta de Israel, ele precisava passar por um vasto e longo período de experiência. Ser tratado em cavernas, aleluia, ser equipado através de perseguições, e parecia que cada vez ele estava mais distante do propósito, diante das rebeliões, diante das circunstâncias, mas o de repente de Deus chega para todos, se nós estivermos em obediência. E eu me lembro de Jesus. Jesus entrou no dia de Ramos, que foi ontem, na cidade de Jerusalém, e todos gritavam: Hosana, filho de Davi. Todos festejavam com grande glória e honra, declarando que ele era ungido de Deus, que ele era o Messias de Deus. Contudo, poucos dias depois, Jesus foi crucificado e ninguém, a não ser 3, estiveram ao seu lado: João, Maria de Magdala e a sua mãe. Então, nesses momentos mais difíceis, que parece que o céu fecha, Deus está tão próximo de nós, mas precisamos continuar crendo que o mesmo Deus que estava conosco no tempo da alegria é o mesmo Deus que está conosco passando pelos nossos desertos. E nós precisamos crer e confiar em Deus. Jesus foi ungido, o Espírito Santo veio sobre Jesus, mas o primeiro ato foi ser guiado para o deserto, para ser tentado, e foi guiado pelo Espírito. Aleluia! Da mesma forma, Davi, depois de ungido, precisou enfrentar Golias. Mas deixa eu te dizer algo. Talvez você tenha enfrentado ou esteja enfrentando obstáculos ou gigantes um pouco menor que Golias. Mas a mesma coragem que você enfrentou esses gigantes, quando Golias se apresentar,
você vai precisar andar no mesmo espírito de vitória. Porque você já é mais que vencedor, conquistador e vitorioso em Cristo Jesus. Porque não há batalha perdida para quem está nele. Aleluia! Deixa eu dizer algo para o teu coração. Anda numa confiança tão certo e tão convicto de que Deus vai fazer. Porque é isso que o Senhor está esperando de nós. Não é só crer que Deus é bom no dia da bonança, ou quando nós somos bonificados, ou quando a porta abre. Não, não, não. Nós cremos em Deus em qualquer circunstância. Mesmo nos vales mais escuros, Deus está conosco e é uma promessa. E a nossa fé precisa ser a mesma, tanto no dia bom como no dia mau. Porque eu sei que muitas vezes nós dizemos ou pensamos, Deus, ai, como eu sou abençoado, como Deus me ama, como o favor de Deus me cerca, porque a bênção chegou, porque a porta abriu, porque algo aconteceu. E nós ficamos tão felizes quando isso acontece. Aleluia por isso. Mas quando nós precisamos enfrentar as adversidades, a primeira coisa que nós falamos é: Deus esqueceu de mim. Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece de ninguém. Mas precisamos continuar andando na mesma convicção de que quem fez a promessa nas montanhas é o mesmo que continua mantendo a sua promessa nos vales. Aleluia! Deixa eu te dizer algo. A carne de Jesus não queria enfrentar a cruz. Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do meu Pai. Seja feita a tua vontade. Ele se sujeitou à vontade de Deus, obedecendo, mesmo passando no estreito, no vale. A cruz lhe gerou algo tão poderoso para toda a humanidade. Nós estamos prestes para viver a Páscoa, a ressurreição, a glória, a majestade, a convicção de que tudo é possível àquele que crê por causa do nome glorioso de Jesus de Nazaré. Gente, eu costumo dizer às pessoas que ainda olham assim meio que, aquele olhar meio incrédulo, Deus é real, a palavra é real, o Espírito de Deus é real e o reino espiritual também. Deus nunca perdeu e jamais perderá para Satanás. Aleluia! Então, a Bíblia diz que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, eu te recomendo, eu envio uma carta para você com recomendações. E uma delas é: combate o bom combate, meu filho. Combate o bom combate da fé. Se tem um combate que você precisa combater, é guardar a sua fé preciosamente, apesar dos desertos que você possa estar passando. É convicto e com a convicção de que ele vai se levantar. É a convicção de que ele vai chegar. É a convicção de que a porta vai abrir. Por isso há também um versículo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz: eu criei e por esta razão eu falo. Eu creio, por isso eu confesso. Eu sei que esse tempo de transmissão é muito poderoso, porque é como eu tenho dito, pedras preciosas, brilhantes, têm sido entregues através desses vídeos. E eu gostaria muito que você agarrasse. Minha alegria é ver um filho de Deus tomando posse da vitória que Jesus já conquistou para você, tendo uma vida abundante. João 10. Então, quando a Bíblia diz, crie, por isso falei, nós somos salvos quando cremos com o coração e confessamos com a boca. Quando cremos e confessamos, somos salvos. E esse princípio nós usamos para tudo no reino espiritual.
Nós chamamos à existência as coisas que não existem como se já existissem, falando. Então, mesmo que você esteja hoje num vale, no vale que José passou, de que Abraão passou esperando, que Davi passou na caverna de Adulão, eu quero declarar sobre a tua vida que se você precisa crer e confessar, eu quero declarar a bondade de Deus sobre a tua vida, porque aquilo que você crê torna-se possível por meio da sua fé. Portas se abrem e o impossível passa a ser possível. Aleluia! Então, através desse princípio, embora os vales estejam aí, embora sejam dias nublados, dias difíceis, você pode andar no mesmo princípio, exaltando Jesus, glorificando Jesus e falando ao reino espiritual: Pai, eu te louvo apesar dessa circunstância. Amém? Pai, eu acredito que Jesus é o Messias. Pai, eu acredito que o Senhor cura e eu recebo hoje a minha porção de cura. Pai, eu creio que o Senhor veio me libertar e, portanto, eu sou livre de toda opressão, de toda depressão, de toda angústia, de toda ansiedade. Vou repetir o versículo que eu tenho falado muito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia fala, nós comemos o que sai da nossa boca. Bênção e maldição estão na nossa boca. Quem usa bem a sua boca, come do seu fruto. Seja abundante através da sua confissão. Não murmure, não reclame, mas exalte a Deus, levantando as suas mãos e declarando: Pai, por tuas pisaduras, eu sou sarado. Eu continuo crendo que a cura se manifestará, porque milagres são para quem crê. E se você crê, você está destinado a ser abençoado. Se você é filho de Deus, toda promessa é para você. Você só precisa tomar posse, segurar e não soltar de forma alguma. Ainda que você não esteja vendo Jesus entrando em Jerusalém, todos com seus fechos, Jerusalém lotado ou lotada, e as pessoas gritando, tá tão visível que tem algo poderoso em Jesus naquele momento, onde a cidade está em festa, glorificando Jesus. É tão óbvio que ele de fato é o Messias, e glória a Deus por isso. Mas se as pessoas crescem naquele momento, eles receberiam da mesma forma aos pés de Jesus crucificado, quando só estavam as duas Marias, Maria Madalena, a sua mãe e João. O mesmo Jesus das montanhas é o mesmo Jesus dos vales. E ele tem prazer em te salvar. Aleluia! Por isso eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que pelas pisaduras de Cristo, eu não sei qual a enfermidade, eu não sei a dor que você pode estar sentindo, eu não sei a decepção, mas o Senhor tem condição de te restaurar. Eu quero declarar que pelas pisaduras de Cristo, você é sarado. Eu quero declarar o poderoso sangue de Jesus se manifestando em tua vida. Eu quero declarar você sendo curado, salvo, resgatado e liberto de grilhões que possam estar te atormentando. Jesus é o Filho do Deus vivo. Deus te abençoe de forma poderosa, grandiosa e gloriosa. Eu creio que em breve nós vamos ouvir testemunhos do que o Senhor já está fazendo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Shalom, Adonai.